Depois de um massacre no jogo 6, Spurs e Thunder vão decidir tudo no jogo 7. E honestamente, esse jogo pode mudar completamente o futuro da NBA. Esse jogo do Thunder nos playoffs, junto com o jogo 4, foi disparado o pior deles até agora. Eles pareciam completamente vulneráveis. O Shai fez turnovers simplesmente absurdos e não conseguiu corresponder, tendo um jogo muito abaixo do que ele tá acostumado. E eu acho que pela primeira vez, o Thunder mostrou uma vulnerabilidade clara. E do outro lado, nós temos o Mr. Aura, o Wembanyama, simplesmente destruindo desde o primeiro quarto. Esse cara é simplesmente uma das maiores aberrações da história da NBA, e eu acho que todo mundo tá ligado nisso. O que eu tenho pra falar sobre esse jogo 6 é que o OKC foi completamente massacrado, e acompanha a linha de raciocínio que você vai entender. O jogo foi muito dominante pro lado do Spurs o tempo inteiro, com um controle total. O OKC pareceu completamente desconfortável. 118 a 191 é muito absurdo, e o Thunder com só 37% de acerto em quadra e 25% de 3. E vale destacar apenas 13 pontos no terceiro quarto. E isso foi verdadeira humilhação. O Shai foi muito apagado, 15 pontos, 6/18 em arremessos em quadra, e a pior atuação ofensiva dele nesses playoffs. E quem é o verdadeiro culpado? Stephen Castle. Castle finalmente encontrou o equilíbrio perfeito. Antes ele fazia muita falta, mordia muita finta e exagerava no físico. Então o Shai conseguia fazer aqueles lances trouxas de ficar se jogando no chão o tempo inteiro, porque o jogo do Castle era muito físico, entendeu? E agora ele começou a marcar pressionando mais, sem se jogar no contato e sem dar lance livre fácil. E isso mudou completamente o jogo. Quando Spurs fazem menos de 20 faltas, é 6-0 contra o OKC. E quando fazem 21 ou mais, é 1-4. E isso é absurdo, porque prova exatamente isso. Quando o Spurs não faz faltas e não dá esses lances livres bobos pro OKC, eles simplesmente ganham todos os jogos, como foi provado. Eles têm 6 vitórias e 0 derrotas contra o OKC fazendo menos de 20 faltas. Mas quando o OKC consegue mostrar essa dominância física e ficar se jogando no chão o tempo inteiro, o Spurs perde consideravelmente, com 1 vitória e 4 derrotas. E isso prova que o Spurs perde quando entra no jogo físico do Thunder. Por isso que eu falei que esse jogo pode definir a era da NBA, porque todo time tem que olhar pra isso e analisar, assim como no jogo 4. O Spurs finalmente percebeu que tentar vencer o OKC no contato é impossível. E outro ponto muito importante é que o Wembanyama foi agressivo do jeito certo. E isso é muito importante. Mais agressivo ofensivamente, atacando cedo e chutando sem hesitar, sempre protegendo o aro, sem dar faltas. E isso mostra um controle muito grande defensivamente. Ele teve 28 pontos, 10 rebotes, 3 blocos e 4 bolas de 3. Ele fez simplesmente um jogo perfeito contra o OKC nessa quinta. Ele demonstrou uma agressividade, tanto defensiva quanto ofensiva, simplesmente fantástica, que com certeza contribuiu muito para a vitória deles. E detalhe muito importante é que o Wembanyama começou muito quente, 3/3 nas bolas de 3 no primeiro quarto. E isso ajudou muito o Spurs a controlar o ritmo. É o seguinte, a gente tem que analisar os dois fatores que levam para o jogo 7. Se o Thunder perder, vai ter uma pressão absurda, uma temporada histórica desperdiçada, dúvidas sobre o Shai e sobre seu MVP, que pra mim foi completamente errôneo, e também uma narrativa de uma pipocada histórica, porque eles vieram já sendo favoritos. Se o Spurs ganhar, o nascimento oficial da era Wembanyama, a primeira grande campanha desse Spurs desde Tim Duncan, e uma mudança de poder na NBA. E você pode ter certeza que esse jogo 7 parece muito mais uma troca de geração do que uma final de conferência. E isso mostra o porquê esse jogo é simplesmente fantástico. O que o Spurs precisa fazer para conseguir fechar esse caixão, mano? Eles precisam repetir essa defesa disciplinada, evitar faltas bobas, controlar o ritmo, algo que eles não deixaram o Shai fazer nesse jogo, impedir transições e deixar o jogo físico sem exagerar. E o que o OKC precisa fazer para conseguir ganhar esta série?
eles precisam pagar mais para os árbitros, acelerar o jogo, colocar pressão cedo, colocar o Shy em mais mismatches e aumentar a intensidade defensiva. Além, lógico, de conseguir dar aquela conversadinha com os árbitros antes, pagar aquele bônus ali maior, né? Porque a gente viu que estava acontecendo bastante nesses últimos jogos. Agora, não existe mais espaço para erro, não existe falha e tudo tem que acontecer perfeitamente, porque as finais de conferência jogo 7 estão chegando e esse pode ser, e talvez, o jogo mais importante da carreira de Shy ou o começo da era Wembanyama. Se você gosta desse estilo de vídeo, vídeos de NBA, vídeos de NBA 2K também, eu vou deixar aqui no card a nossa série de NBA. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aí também quem que você acha que vai ganhar essa série. Se você acha que algum dos dois tem chance contra o Knicks, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Fui!